Olá pessoal, eu sou Ana Pierre, sou graduanda de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa playlist de Mecânica dos Sólidos 1. Nessa aula a gente vai continuar resolvendo exercícios de torção, ok? E o exercício que a gente vai resolver hoje é o exercício 3.8, que está aqui na página 163, né? Aqui está a figurazinha dele, no livro de Mecânica dos Materiais do Bier. A edição que eu uso é a 5ª edição, beleza? Então vamos começar esse exercício. Para a gente começar, vamos ler o enunciado que diz o seguinte: o sistema da figura é constituído por um eixo de aço com seção transversal cheia AB, com o diâmetro D igual a 38 mm e tensão de cisalhamento admissível de 82 MPa, que é megapascal, e por um tubo CD feito de latão com uma tensão de cisalhamento admissível de 48 MPa, que é megapascal. Determine o maior torque T que pode ser aplicado em A. Ok? O que a gente vai fazer? A gente vai calcular o torque considerando a tensão de cisalhamento máxima tanto do tubo quanto da barra. A gente tem aqui a barra AB. A gente vai calcular o torque máximo que pode ser aplicado, né, considerando a tensão de cisalhamento admissível de 82 MPa. Vamos dizer que dá 10. E vamos pegar o tubo CD, e vamos calcular o torque, vamos dizer que dá 15. A gente vai pegar o menor, né, que no caso seria o 10, e a gente diria que esse é o nosso máximo torque. Porque se a gente considerar o 15 do tubo e aplicar ele aqui na conta da barra B, a gente vai ver que ultrapassaria a tensão de cisalhamento admissível de AB, ok? Isso foi só um exemplo para a gente entender o que a gente quer nessa questão. A gente vai calcular o máximo torque considerando as duas tensões de cisalhamento máximo, e com isso a gente vai conseguir ver qual é o maior torque T que pode ser aplicado, beleza? Então tá, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser calcular o torque de eixo de aço. Qual que é o eixo de aço? O eixo de aço é esse daqui, é a nossa barra AB, ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. O diâmetro dele é igual a 38 milímetros, isso está no enunciado. Então, o raio dele é a metade do diâmetro. O raio dele é de 0,019 metros. A tensão de cisalhamento máxima é igual a 82 vezes 10 elevado a 6 Pascal, ou 82 MPa. Bem, com isso, a única coisa que falta, né, para a gente conseguir calcular o nosso torque é o momento de inércia polar. O momento de inércia polar, que é igual a π dividido por 2 vezes o raio elevado à quarta. Isso daqui é igual a π dividido por 2 vezes 0,019 elevado à quarta. E daí, a gente calculando, a gente vê que o nosso J, o nosso momento de inércia polar, é igual a 2,04 vezes 10 elevado a menos 7 metros à quarta, ok? Com isso, então, a gente vai pegar aqui a nossa fórmula da tensão de cisalhamento máximo, que ela vai ser igual ao torque, vezes o maior raio que a gente tem no objeto, dividido pelo J, que é o momento de inércia polar. Só que o que a gente quer saber é o torque. Então, eu vou mandar o J para lá multiplicando e vou mandar o raio dividindo. E aí a gente vai ter que o torque em A, né, o torque, no caso, nosso eixo de aço, vai ser igual à tensão de cisalhamento máxima vezes o J, o momento de inércia polar, dividido pelo raio. Substituindo tudo pelos números que a gente tem, a gente vai ter que 82 vezes 10 elevado a 6 vezes 2,04 vezes 10 elevado a menos 7, isso daqui é o J, isso daqui é a tensão cisalhante máxima, dividido pelo raio, que é 0,019, vai ser igual a 880,4 newtons-metro. E isso daqui, no caso, vai ser o nosso torque máximo no eixo de aço, ok? Que pode ser aplicado. Porque se eu aplicar um torque maior que esse, o que vai acontecer? A minha tensão de cisalhamento máxima vai ser maior do que a admissível, né? Do que a que pode ser, né? Ou que pode gerar problemas para o nosso objeto. Beleza? Agora que a gente já calculou o torque para o eixo de aço, a gente vai calcular o torque para o nosso tubo de latão. O tubo de latão, que no caso é essa partezinha aqui em rosa que eu tô desenhando, né? Que eu tô sinalizando. Uma informação bem importante, né, é que a espessura dele é de 6,4 milímetros, ok? E que outra informação a gente tem? A gente tem aqui, ó, que o diâmetro dele é de 76 milímetros, beleza? Então tá, vamos aqui resolver. A gente tem o diâmetro, então o raio dele vai ser a metade do diâmetro. 76 dividido por 2 é igual a 38 milímetros, então esse é o raio dele. E a gente tem que a nossa tensão de cisalhamento máxima é igual a 48 MPa, porque isso foi dado no enunciado.
Bem, agora que a gente já tem o raio externo, a gente tem que achar o interno. Como é que a gente vai achar o interno? Eles deram pra gente a espessura. Então a gente vai pegar o raio externo e diminuir a espessura para achar o raio interno. A gente vai pegar 38 milímetros e diminuir de 6,4 milímetros. Com isso a gente vai achar que o raio interno é de 31,6 milímetros ou 0,0316 metros, ok? Com isso a gente vai conseguir calcular então o nosso momento de inércia polar, que vai ser igual a π dividido por 2 vezes o raio externo elevado à quarta menos o raio interno elevado à quarta. Substituindo o raio externo por 38 milímetros e o raio interno por 31,6 milímetros, a gente acha que o nosso momento de inércia polar é igual a 1,71 vezes 10 elevado a menos 6 metros a quarta. Ok, galera? Com isso, a gente vai finalmente conseguir calcular o nosso torque para o nosso latão. Né? Botei errado aqui, achei que era alumínio, mas não é latão. Perdão. Mas tá, continuando então, a tensão semelhante máxima, a gente sabe que essa é a fórmula, só que o que a gente está interessado é no torque. Manda o momento de inércia para lá multiplicando, manda o raio para lá dividindo, e com isso a gente vai ter que o torque do latão vai ser igual a tensão semelhante máxima vezes o J dividido pelo raio, substituindo aqui os dados que a gente obteve no enunciado e também o dado que a gente coletou, né, que a gente calculou. A gente acha que o torque do latão máximo é de 2.160 Nm. Se eu botar um raio maior que esse, o que vai acontecer? A minha tensão saliente máxima vai ser ultrapassada. Então, isso não é legal. A gente vai pegar o menor torque entre o latão e o aço, que no caso seria o do aço, que é de 880,4 Nm. Então, o valor de torque permitido é o menor, que no caso é 880,4 Nm, que tem a ver com o nosso eixo de aço. Beleza? Então, esse foi o exercício, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, deixem nos comentários. Se puderem compartilhar, deixar um like, se inscrever no canal, eu agradeceria bastante. É isso, muito obrigada e tchau, tchau.